bem, filme 3 dos Cavaleiros do Zodíaco. Esse, se eu não me engano, se chama A Lenda dos Defensores de Atena, mas eu não tenho tanta certeza e eu não me importo. Esse é o filme do Abel, certo? Abel, irmão de Atena. É muito engraçado como essas coisas simplesmente acontecem nesses filmes e todos os Cavaleiros de Bronze meio que sabem. E a gente não sabe exatamente quando eles aprenderam essas coisas, porque parece um conhecimento comum, e pra eles é conhecimento comum e pra gente não é. Tipo, então este é Abel. Como assim este é Abel? A gente não sabia que existia Abel até agora. Mas enfim, né? Aparentemente eles sabem tudo e deve ter um briefing lá no santuário, não sei. Enfim, Abel é irmão de Atena e ele quer fazer com que os humanos paguem pela insolência deles e que o mundo passe a ser um mundo dos deuses novamente, certo? Além do visual desse Abel ser muito parecido com o Apolo do Prólogo do Céu, o mote do Prólogo do Céu também é praticamente esse. Então eu tô supondo que ou a ideia pra fazer a Saga dos Deuses era mais ou menos essa e eles já foram usando nos filmes previamente, ou o Prólogo do Céu foi só tem aquele filme do Apolo, né? Vamos pegar aquela trama mesmo, tá bom. Mas na verdade porque essa trama faz bastante sentido. A ideia de que os deuses vão punir os humanos pela insolência, digamos assim, até porque você tá constantemente vendo o Seiya luta contra Poseidon, o Seiya luta contra Hades, tem o adendo do Hades no Prólogo do Céu, aqui não tem o Hades ainda, mas eles lutaram contra Poseidon nesse ponto já, então é interessante ver, faz sentido que os deuses façam isso, certo? E tem essa parte interessante da distância de Atena para os Cavaleiros de Bronze, que é toda concentrada no Seiya. O Seiya fica num chororô filho da puta por causa disso. E também faz sentido porque é uma coisa que não se usa muito na franquia Cavaleiros do Zodíaco, que é a distância dos deuses para os humanos. Porque a Saori é muito próxima, a Saori é muito dos manos, dos truta, sabe? Então quando ela decide que não, eu sou uma deusa e eu vou ficar... Obviamente que é uma tentativa de disfarçar e tal, para que os humanos não sejam punidos. Mas enfim, quando ela declara isso de frente pros Cavaleiros de Bronze e simplesmente sai, o Seiya toma aquela consciência de caralho, ela é uma deusa. Ela me abandonou, mas tipo, ela me abandonou mesmo ou isso é o que deuses fazem? Né? Porque eu sou apenas um humano. E você tem, no começo desse filme... e aí esse é um dos poucos filmes que obedece primeiro, segundo, terceiro ato, que você tem um desenvolvimento ali de um estado, de coisas, que é o Seiya lamentando e tal, até que o Seiya toma a decisão de ir até o santuário, e o santuário do Abel, eu não lembro agora se ele toma o santuário ou se ele faz um outro, não lembro. Mas o Seiya toma a decisão de partir pro ataque, e aí você tem a virada do primeiro pro segundo ato, que você tem uma situação, e aí ele desfaz essa situação pra tentar chegar numa solução, e esse filme obedece isso. Então você tem um desenvolvimento do emocional do filme. Tem uma cena bacana, eu acho pelo menos bacana, dentro dessa breguice Cavaleiros do Zodíaco, que é o diálogo naquele quartinho do Seiya, lá naquele apartamento que ele aluga, e que eu acho interessante, que é os caras falando, não Seiya, calma, a Saori, que é a Atena, só foi lá com o Abel. Ela é uma deusa, sabe? Tem um diálogo que é muito difícil você ver os cavaleiros dialogando uns com os outros. Então o começo desse filme é um começo interessante, sim. E aí você tem o Seiya partindo pro ataque e os caras vão atrás, separados do Seiya e tal. E aí o filme começa de verdade. É que aí ele entra naquele ponto que ele é igual a qualquer outro filme de Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque aí você vai ter lutas individuais contra os capangas do Abel. Só que nesse tem pelo menos um pequeno twist, que é o fato de que o Abel pegou os Cavaleiros de Ouro, reviveu os Cavaleiros de Ouro pra servirem a ele mesmo, né? E eles são os únicos que vão defender Atena agora e tal. E você cria aquele conflitinho, que também é uma tentativa de fazer meio que a saga de Hades, né? Porque você tem a mesma situação, o Saga, o Camus, o Shura sendo um pouco mais honrados e tal. O Camus e o Shura se fodem. Enfim, você tem de novo uma luta do Shiryu com o Máscara da Morte, que é uma luta interessante até primeiro porque tem o Cólera do Dragão mais legal de todos, que o Máscara da Morte tá no meio de um lugar assim e tem água em volta e toda a água levanta e desce em forma de dragão. Bem louco, a imagem é bem legal. E essa luta tem uma função, ela não é apenas uma luta porque eles estão andando e tem que lutar. É uma luta em que o Shiryu vê que a Saori tá andando no mundo dos mortos. Ou seja, a Saori ainda não morreu, o espírito dela tá andando.
Então ainda dá tempo de salvar. Então é uma luta com função. É legal. As outras lutas perdem um pouco de função. Esse é um problema. Tem a luta que é uma bosta entre o Shun e o Afrodite, que na verdade é uma luta entre o Ikki e o Afrodite, porque o Ikki salva o Shun e tal. Tem esses momentinhos. E depois tem lutas contra os capangas de merda do Abel, que sinceramente... Luta do Yoga com o Koma Berenice. Inclusive tem um momento muito legal, que é o Koma Berenice, que foi o cara que matou o Yoga de novo, né? Ele chega e fala, eu matei o seu mestre Camus. Você matou o meu mestre Camus? Aí eu vi aquilo e pensei, porra, Yoga, você também matou o seu mestre Camus. Você não lembra disso? Ele morreu porque foi você que matou, cara. Porra, eu fiquei indignado com o cara, seu hipócrita. Enfim. E aí você tem uma série de lutas genéricas. E um dos problemas desse filme é que ele é muito chororô. Isso funciona no começo, mas depois que o Seiya já colocou pra ele que agora eu tenho que resgatar a Saori e eu vou dar um soco na cara desse cara, aí depois fica um ciclo de motivação e desmotivação, porque o Seiya tá toda, mas aí ele, ai meu Deus, a Saori me abandonou. Aí o Saga faz um discurso motivacional pra ele, se você só quer dar um soco, significa que você desistiu. Ele, sim, agora eu vou lutar. E aí ele luta e ele chega e fala, mas eu não vou conseguir. É um ciclo interminável do Seiya não sabendo se ele quer lutar ou não e tal. Enfim, depois dessas primeiras lutas o filme fica genérico, tirando o fato de que os caras estão praticamente já derrotados, mas aí eles se levantam, e aí dá a entender que ao invés da armadura de Sagitário simplesmente surgir, foi o cosmo dele que fez com que a armadura de Sagitário chegasse, ou seja, é mais ativo do que passivo. Então vá lá. E também tem o Yoga e o Shiryu com armaduras de Aquário e Libra respectivamente. Então tem esses momentos interessantes, mas é um filme genérico. É um filme meio genérico. Tem a ideia de que o Seiya não se importa com os deuses e ele vai pra cima dos deuses mesmo. Então este é um homem que superou os deuses, o Abel fala, que é uma ideia que vai ser retomada no Prólogo do Céu. Então eu acho que é um filme com ideias interessantes, né? Toda a ideia da distância dos deuses, a ideia de partir pra cima dos deuses e não se importar com isso. Essas são ideias interessantes, sim. E ele tem um começo estruturalmente bacana, mas depois ele vira um filme de Cavaleiro do Zodíaco genérico. Não tem praticamente nenhum momento memorável pra mim. Eu acho o discurso do Saga pro Seiya uma bosta, assim, um saco, piegas pra caralho. Todas as lutas são mais ou menos. E depois fica um bom tempo do Seiya com a armadura de Sagitário, atira ou não atira e tal, e aí acaba o filme. Eu acho meia boca, sinceramente. Eu gosto mais do filme anterior. Mas não é um filme ruim. Pra nível de filme de Cavaleiros do Zodíaco, não é um filme ruim. Se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 5, eu daria um 3, digamos. É um filme até bacana, sim. Próximo filme é o filme dos Guerreiros do Armagedon, se eu não me engano. O filme de Lúcifer. Alguém quis fazer isso por algum motivo. Paciência. Até o próximo vídeo dos Cavaleiros do Zodíaco.